A história de Rispa é uma história de fé, coragem e amor. Rispa era uma mulher estrangeira que se tornou concubina do rei Saul. Ela teve 2 filhos com ele, Armone e Mefibosete. Rispa amava seus filhos e os criou com cuidado e dedicação. Mas a vida de Rispa mudou drasticamente quando Saul morreu em uma batalha contra os filisteus. Seu sucessor, Isbosete, assumiu o trono de Israel, mas enfrentou a oposição de Davi, que era o rei de Judá. Nesse contexto, Abner, o comandante do exército de Isbosete, tomou Rispa como sua esposa. Isso provocou a ira de Isbosete, que viu nesse ato uma tentativa de Abner de usurpar o trono. Abner, então, se revoltou contra Isbosete e se aliou a Davi, prometendo entregar-lhe todo o reino de Israel. Davi aceitou a proposta de Abner e fez um pacto com ele, mas Joabe, o comandante do exército de Davi, não confiou em Abner e o matou à traição. Davi lamentou a morte de Abner e o sepultou com honra, mas isso não impediu que a guerra entre Israel e Judá continuasse. Depois de algum tempo, Isbosete foi assassinado por 2 de seus servos, que levaram a cabeça a Davi, esperando receber uma recompensa. Mas Davi não se alegrou com isso e mandou executar os assassinos, pois considerava Isbosete um filho legítimo de Saul. Davi também enterrou a cabeça de Isbosete junto ao túmulo de Abner. Finalmente, Davi se tornou o rei de todo Israel. Ele reinou com justiça e sabedoria, mas enfrentou muitos desafios e dificuldades. Um desses desafios foi uma grande seca que assolou a terra por 3 anos consecutivos. Davi orou ao Senhor e perguntou qual era a causa dessa calamidade. O Senhor respondeu que era por causa do sangue derramado por Saul e sua casa, que haviam quebrado o juramento feito aos gibeonitas. Os gibeonitas eram um povo que habitava na terra de Canaã antes da chegada dos israelitas. Eles enganaram Josué e os anciões de Israel, fingindo serem estrangeiros, vindos de longe, e fizeram uma aliança de paz com eles. Josué jurou protegê-los e não os matar, mas Saul, em zelo por Israel e Judá, tentou exterminá-los. Davi chamou os gibeonitas e perguntou o que eles queriam para reparar o mal que Saul lhes havia feito. Eles responderam que não queria prata, nem ouro, nem a morte de nenhum israelita. Eles queriam apenas que 7 homens da descendência de Saul fossem entregues a eles para serem enforcados diante do Senhor em Gibeá, a cidade natal de Saul. Davi concordou com o pedido dos gibeonitas e escolheu 7 homens da casa de Saul para serem entregues à morte. Entre eles estavam os 2 filhos de Rispa, Armone e Mefibosete. Davi poupou Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, porque havia jurado lealdade a Jonatas, seu amigo fiel. Os gibeonitas pegaram os 7 homens e os enforcaram em uma colina durante os dias da ceifa da cevada. Eles deixaram seus corpos pendurados nos madeiros, sem sepultura nem honra. Foi então que Rispa mostrou sua grandeza de alma e seu amor inabalável por seus filhos. Ela tomou um pano de saco e o estendeu sobre uma rocha. Ali ela se sentou e vigiou os corpos dos seus filhos dia e noite. Ela não deixou que as aves do céu nem os animais do campo tocassem nos seus filhos. Ela chorou por eles e clamou ao Senhor por justiça. Rispa ficou ali desde o início da ceifa até que a chuva caiu do céu sobre a terra. Ela ficou ali por cerca de 6 meses.
sem se afastar nem se cansar. Sua atitude comoveu o coração de Davi, que soube do que estava fazendo. Davi se levantou e foi buscar os ossos de Saul e de Jonatas, que estavam sepultados em Jabes Gileade. Ele também mandou tirar os corpos dos 7 homens da colina e os sepultou junto com os ossos de Saul e de Jonatas, na sepultura de Quis, pai de Saul, em Zela, na terra de Benjamim. Davi fez isso para honrar a memória de Saul e de sua casa e para atender ao clamor de Rispa, que lutou pela dignidade dos seus filhos. Depois disso, Deus se aplacou para com a terra e cessou a seca. A história de Rispa é uma história de fé, coragem e amor. Ela nos ensina a valorizar a vida e a família, a lutar pelos nossos direitos e justiça e a confiar na bondade e na misericórdia de Deus. Que possamos seguir o exemplo de Rispa e sermos fiéis ao Senhor em meio às adversidades da vida.